Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui na Comissão de Constituição e Justiça a quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa, agendada para ocorrer na sala das reuniões da comissão nesse dia, nos termos do artigo 133 e 136 do Regimento Interno. Quero cumprimentar aqui os nobres colegas vereadores, deputados. Quero cumprimentar o nosso deputado Pepe Colasso, que, diante de agenda, solicitou aqui a presença online, então ele está aqui conosco. A leitura do ofício encaminhado pela deputada Ana Campagnolo, que será substituído nessa presente reunião pelo deputado Massoco, que ainda não está presente, mas já estou comunicando a todos vocês. Quero colocar iniciando os trabalhos, porque já temos quórum regimental. Quero colocar em discussão e votação a ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuído previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os deputados que permaneçam como estão, desejo voto favorável, está aprovada a terceira reunião ordinária, a ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Passaremos à ordem do dia. Discussão e votação dos votos já proferidos em matéria desarquivada nos termos do parágrafo 1 do artigo 183 do Regimento Interno. Temos o PL 14 de 2022, é uma devolução de vistas. Esse projeto é de autoria da bancada feminista. O relator designado é o deputado Fabiano. O parecer veio favorável. Estabelece os princípios e diretrizes para a criação de programas reflexivos de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Coloco em discussão o PL 014/2022. Os deputados que permaneçam como se encontram e desejam votar favorável, está aprovado o parecer do PL 14/2022. Agora vamos para o seguinte. Outra devolução de vistas, PL 041/2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa de Atendimento de Ostomizados no âmbito da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. O relator designado é deputado Moacir Sopels. Parecer contrário. Coloco em discussão o PL 041/2021, que vem com parecer contrário. Provavelmente, vou te explicar. O voto contrário é com base no parecer assinado pelo Superintendente de Serviço Especializado de Regulação e pelo representante da coordenação da área técnica de saúde com pessoa com deficiência. Já existe o serviço prestado pelo SUS. Em discussão, o PL 041/2021. Os deputados que permaneçam como que se encontram aprovam o parecer contrário. Está aprovado por unanimidade. Vamos ao seguinte. PL 230/2021, de autoria da deputada Paulinha, que determina as instituições bancárias públicas ou privadas e as cooperativas de crédito localizadas no Estado de Santa Catarina a manter vigilância armada para atuar 24 horas por dia, inclusive finais de semanas e feriados, e adota outras providências. Em discussão. Presidente, eu queria pedir vistas para entender melhor essa questão, para não vista gerar uma concedida ao deputado Zilli. Outro projeto de devolução de vistas do PL 239/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 51A da Lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. O relator é o deputado Maurício Kudilark. Deu parecer favorável. Coloca aqui em discussão o parecer favorável ao PL 239. Os deputados que aprovam e permaneçam, os deputados que permaneçam como se encontram e desejam votar favorável ao parecer, está aprovado por unanimidade o PL 239/2021.
Vou colocar também agora, nós vamos colocar em votação o parecer das duas PECs. Depois eu peço... Oi? As medidas provisórias. Elas estão aonde, Tati? Está aqui. Só isso aqui? Não, as duas aqui. Tá. Eu vou pedir alteração de pauta. Vou iniciar por mim, porque eu tenho um compromisso às 10h30 na presidência, e depois eu passarei a presidência, caso a gente não termine aqui, ao nosso vice, Volney. Peço licença para os deputados, então eu vou colocar em discussão hoje. Nós tínhamos feito a leitura da medida provisória 257 e 258 na última reunião aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Já tínhamos feito a leitura dos votos favoráveis, foi dada uma vista coletiva e hoje a devolução de vista. Então, eu estou colocando agora, primeiramente, a medida provisória 257/2023, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão de administração pública estadual, no âmbito do Poder Executivo, e estabelece outras providências. Em discussão, em votação, os deputados que permaneçam contra, está aprovado a medida provisória, parecer da medida provisória 257/2023. Agora, também em discussão, a medida provisória 258/2023, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 2254 do anexo 1 da medida provisória 257, ora aprovado o parecer nesse momento, que altera a Lei Complementar 241 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e modelo de gestão da administração pública estadual, no âmbito do Poder Executivo, e estabelece outras providências. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade o parecer da medida provisória 258/2023. Agora eu vou fazer eu tenho dois projetos de lei, o 05/2023 e o 028/2023, para relatar. Farei o primeiro, do deputado Júlio Garcia, que já faço minhas homenagens, hoje é aniversário do deputado Júlio. Então, esse primeiro projeto é encaminhado aqui para essa Comissão de Justiça, o qual avoquei, dispõe sobre a prática de ecoterapia no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu passarei para o voto nesta fase processual em cumprimento ao artigo 72, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar os aspectos relativos à constitucionalidade, legalidade, juracidade, adequação regimental e técnica legislativa da proposição. Destaque de início que não vislumbro qualquer vício de inconstitucionalidade na regulamentação da proposta, porquanto encontra guarida no texto constitucional, em seu artigo 24, elenca as matérias sujeitas a competências concorrentes para legislar. Inverbo. Artigo 24. Compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 12º, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Inciso 14º, Proteção e Integração Social das Pessoas Portadoras de Deficiência. Logo, a despeito da existência da legislação federal, tratando da mesma matéria, não há óbice a edição de lei no Estado no mesmo sentido, até porque, no âmbito de competência concorrente, a União cabe apenas editar normas de caráter geral, cabendo aos demais entes a edição de normas de caráter específico. Da mesma forma, não vislumbro qualquer vício de constitucionalidade ou legalidade quanto aos aspectos relacionados aos requisitos para execução das atividades relacionadas à ecoterapia, tal qual estabelece o artigo 3º da proposição, eis que trata de atividade sujeita ao desplenamento do poder público, no caso, o Estado, consoante preceitua o artigo 10, incisos 8º, 9º, 12º e 14º da Constituição do Estado de Santa Catarina. De igual modo, as demais disposições do projeto sobre análise, que tratam dos requisitos para o funcionamento dos centros de ecoterapia e da possibilidade de realização de parcerias com o poder público, não encontro qualquer óbice no texto constitucional, pois não tratam de matéria cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, mormente porque se limita a estabelecer requisitos cuja competência dos órgãos envolvidos já se encontram disciplinadas na legislação em vigor, tampouco
criam novas despesas aos órgãos públicos. Ante o exposto, por não vislumbrar óbitos na ordem constitucional vigente, nos termos das disposições contidas no artigo 72, inciso 1º, artigo 144, inciso 1º, 209, inciso 1º e 210, inciso 2º, todos o regimento interno da LESC, voto pela admissibilidade do projeto de lei 005 de 2023 e do prosseguimento da sua tramitação conforme as normas regimentais desse Parlamento, sala das comissões. Esse é o meu voto como relator do referido projeto de lei. Coloco em discussão o projeto de lei 005/2023, que dispõe a prática de ecoterapia. Em votação. Presidente, só me permite fazer um comentário, até porque eu tenho uma filha e fiz esse tratamento com ela na ecoterapia. Queria parabenizar o deputado Júlio. Acredito que o Estado tem bastante a contribuir com isso e, olha, parabéns pela matéria. Ok, deputado. Continua em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 005 de 2023. Agora passarei para o projeto de lei 028 de 2023, que institui no Estado de Santa Catarina o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital, tais como PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. O autor do projeto é o deputado Matheus Codorinho, o relator é essa presidência que avocou a matéria. Passarei diretamente para o voto, porque para a dispositivo final, uma vez que trata-se de matéria nos termos da votada anteriormente, cumprimento o regimento, não vislumbrei matéria idêntica, destaque a propositura e análise versa matéria tributada, cabendo à União legislada de forma concorrente com o Estado. A matéria versa na proposição não se encontra no rol daquelas cuja iniciativa é do chefe do Executivo. Ademais, no âmbito do Estado de Santa Catarina já foi editada a Lei 17.891 de 2020, que estabelece a possibilidade de pagamento de PVA através de cartão de crédito, proposição que assemelha a esta. Então, os aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, da juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não verifiquei nenhum óbice que impeça a tramitação dessa matéria. Ante o exposto, por não vislumbrar óbice na ordem constitucional vigente nos termos da disposição contidas no artigo 72, inciso 1º, 144, inciso 1º, 209, inciso 1º e 210, inciso 2º, todos do regimento interno da LESC, voto pela admissibilidade do projeto de lei 028/2023 e do prosseguimento na sua tramitação conforme as normas regimentais desse Parlamento. É o voto deste relator. Coloco, então, em discussão o parecer o projeto de lei 028/2023, que estabelece no Estado de Santa Catarina o direito de contribuinte ter acesso a meios de forma de pagamento digitais, tais como PIX para quitação de débitos tributários, débitos de natureza tributária, taxas e contribuições. Em discussão, o referido parecer. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado de forma unânime o parecer ao projeto de lei número 028/2023. Agora passo a palavra ao nobre deputado Napoleão, que vai relatar as suas matérias. Tem 4 matérias a relatar. Ok. Obrigado, presidente Camilo. Bom dia a todos. Deputado vice-presidente Volney Weber, deputado Sérgio Guimarães, deputado Tiago Zilli e o deputado Pepe Colasso, que nos acompanha diretamente em Brasília das suas agendas. Um bom dia para todos os que nos acompanham. Cabe a mim a relatoria de um primeiro projeto de lei número 29/23, de autoria justamente do nosso querido colega, o deputado Pepe Colasso. Trata da revogação do item 84, referente ao município de Tubarão, do anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para excluir do rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Em resumo, é um projeto de lei de origem parlamentar, portanto, que tem o objetivo de revogar o título de utilidade pública estadual concedido à Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Trata-se de uma questão em que essa universidade ela foi incorporada por uma universidade privada
era uma universidade comunitária, era uma universidade filantrópica, ela foi adquirida por um grupo privado e justamente por ter sido adquirida por um grupo privado é de interesse, portanto, da própria instituição essa revogação. Então, esse é o resumo da matéria, né, e faz todo sentido nesse sentido, é de interesse dos próprios interessados. Então, indo direto ao voto, da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinados com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, inicialmente no que ela se tornou privada. Era comunitária e se tornou privada. Foi adquirida por um grupo privado. Né? O Grupo Ânima é um dos maiores grupos privados do Brasil. Então, do ponto de vista do aspecto formal, em termos de constitucionalidade, não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice nessa vertente. Da mesma maneira, entendo que o efeito da propositura na sua forma aqui analisada não colide com qualquer outro aspecto constitucional de ordem material. No que se depreende da legalidade, entendo pela pertinência da norma proposta ao encontro do que exige a legislação catarinense para a qualificação de entidade, como sendo de utilidade pública estadual, ao tempo em que não verifico colisão com qualquer outro diploma legal vigente. Por fim, no que trata a técnica legislativa, verifico que a proposta atende adequadamente os comandos da Lei Complementar 589/2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração, consolidação das leis e estabelece outras providências. Portanto, com base no exposto, e com base no nosso regimento interno, no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, o nosso parecer é pela aprovação do projeto de lei. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 029/2023, de autoria do PP Colasso, que revoga o item 84 referente ao anexo único. Não. Tá certo? Tá. De utilidade pública estadual no nome do Estado de Santa Catarina, para excluir o rol das entidades declaradas de utilidade pública estadual, a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Os deputados que permaneçam como contra, está aprovado o parecer 029/2023, de autoria do deputado PP Colasso, relatado pelo nobre deputado Napoleão Bernardes. Seguindo adiante na nossa pauta, próximo parecer é o projeto de lei número 19/23, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Em resumo, cuida-se de projeto de lei de origem parlamentar, de iniciativa do deputado Rodrigo Minotto, cujo objetivo é instituir no calendário oficial de Santa Catarina o mês de fevereiro como período oficial para a comemoração das festividades alusivas ao Ano Novo Chinês. O autor justifica a sua matéria falando sobre a importância da celebração cultural da população chinesa que reside em Santa Catarina, e ele fala também, o autor, a respeito da importância das relações bilaterais entre Brasil e China, entre Santa Catarina e China, e, portanto, é o autor dessa matéria. Vamos direto ao voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, inicialmente no que se concerne à constitucionalidade, constato atendido o aspecto formal, vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice nesta vertente. Da mesma maneira, entendo que o efeito da propositura na sua forma aqui analisada não colide com qualquer outro aspecto constitucional de ordem material. No que se depreende da legalidade, entendo pela pertinência da norma proposta, ao que se vislumbra não haver colisão com qualquer outro diploma legal. Por fim, no que trata a técnica legislativa, verifico que a proposta atende adequadamente os comandos da Lei Complementar número 589/2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, estabelece outras providências e as demais convenções ortográficas. Com base no exposto, com base então no regimento, artigo 72.1, 144.1, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação desse projeto de lei na sua forma original. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 19/2023, de autoria do Rodrigo Minotto, que institui o mês de fevereiro como período das festividades alusivas ao ano chinês e altera o anexo 1 da Lei 18.531/2022. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado por unanimidade. Na sequência, caro presidente, parecer ao projeto de lei número 41/2023. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Marcos Vieira e que pretende instituir uma norma geral de aplicação estadual sobre a política pública dedicada à organização dos consórcios públicos de saúde, constituídos com a participação do Estado, bem como disciplinar a política de ressarcimento da produção ambulatorial. Em resumo, é uma proposta que está veiculada em 17 artigos, que, entre outros temas, tratam sobre o objeto,
a forma de organização e atuação dos consórcios, bem como de seu corpo de servidores, sua finalidade, obrigações, a forma de ressarcimento pela produção ambulatorial e a ratificação dos consórcios existentes que venham a ser constituídos com a participação do Estado. Importante destacar que na justificação do autor, o deputado Marcos Vieira, o deputado Marcos Vieira, promove uma ampla argumentação no que diz respeito à constitucionalidade da matéria, frente à forma de organização dos consórcios interfederativos previstas. Ele relembra a obrigação do Estado sobre a atuação em ações de média e alta complexidade. E, no mérito, o deputado apresenta um material rico, demonstrando dados relevantes sobre o tema. É importante destacar, na avaliação do deputado, que 98% dos municípios catarinenses encontram-se organizados na forma de consórcios de saúde. Historicamente, esses consórcios são financiados com 100% do montante de recursos de origem municipal. E o deputado explana sobre a importância da participação do Estado, especialmente no cofinanciamento daquilo que tange a média e alta complexidade, que seria uma responsabilidade também do Estado e não exclusivamente do município. Fazendo um parênteses, né, temos a experiência aí de vida, de vivência do deputado Sérgio Guimarães e deputado Pepe Colasso, né, mas o deputado Zilli, eu, o deputado Camilo, o deputado Volney, fomos também prefeitos, né, cada um pode ter a vivência aí do âmbito do seu município, e os consórcios eles têm um papel muito estratégico no sentido da compra conjunta. Né, quando se compra de forma conjunta, a condição de negociação é maior. Então, os consórcios trazem realmente uma grande condição diferenciada, especialmente pelos municípios menores, ou para os municípios menores, de uma compra mais vantajosa em termos de medicamentos. Lembro que em muitos casos, quando fui prefeito em Blumenau, por exemplo, nós ainda que não precisássemos, fazíamos as nossas compras via consórcio, para que se tivesse um volume maior e que daí os municípios pequenos da região pudessem comprar de forma mais barata, tivessem acesso a melhores prazos, a melhores preços. Isso é muito próprio da nossa cultura catarinense, da cultura da administração pública catarinense, e a ideia do deputado Marcos Vieira é regulamentar essa matéria de modo que o Estado também possa ter uma coparticipação nesses consórcios, tendo em vista procedimentos de média e alta complexidade que não são uma obrigação imediata dos municípios, mas os municípios são demandados, acabam fazendo frente, né, e, entre aspas, ficam nesse prejuízo. Né? Então, a ideia aqui é que o Estado possa participar também naquilo que diga respeito à média e alta complexidade. Então, vou direto ao voto da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, verifico atendidos os pressupostos formais e materiais, vez que não se vislumbra reserva de iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Ademais, ainda no campo da análise da constitucionalidade, destaco e corroboro com a argumentação que aduz sobre a competência legislante do Estado e dos municípios para se organizarem na forma de consórcios. A Constituição da República, inclusive no artigo 241, ela é muito clara no sentido de dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Ou seja, vem da própria Constituição o mandamento, né, de que possa haver essa integração interfederativa. Então, consórcios municipais terem também o aporte de recursos estaduais para aqueles procedimentos que, por exemplo, não sejam da competência de saúde pública originária dos municípios. Continuando o voto, no que se depreende da legalidade, entendo pela pertinência da norma proposta, bem como pela ausência de colisão com outra legislação vigente. Por fim, no que trata a técnica legislativa, verifico que a proposta atende adequadamente aos comandos da Lei Complementar 589/2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Ante exposto, com base nos termos regimentais, o meu voto é pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto de lei 041/2023, de autoria do Marco Vieira, relatado pelo nobre deputado Napoleão. Em discussão. Senhor presidente, eu sugiro aqui o encaminhamento, através de requerimento, o encaminhamento para a diligência, como envolve o governo do Estado, tanto para a Casa Civil, também para as secretarias envolvidas, tanto a Saúde, a Fazenda e a PGE. Da possibilidade de encaminhamento de diligência para esses setores. Então, em discussão, o pedido de requerimento do deputado Volney Weber. Está em votação o requerimento pedindo diligência. Os deputados que permaneçam como se encontram, está aprovado
o requerimento do deputado Volney Weber no projeto de lei 041/2023. Eu agora quero passar a presidência para o deputado Volney Weber. Peço licença que eu tenho uma reunião na presidência às 10h30, mas peço escusa aqui para vocês, mas Volney toca a sessão daqui em diante. Desculpa aí os denobres deputados, um abraço ao PP e vamos falando. Valeu. Obrigado, presidente. Muito bem, saudando a todos de forma especial, muito obrigado ao presidente pela confiança e nesse momento de continuar conduzindo os trabalhos nesta reunião da comissão da CCJ nesta manhã. Dando continuidade, então, minha saudação a todos, eu continuo com a palavra com o nobre colega deputado Napoleão para a continuidade da relatoria dos projetos ainda existentes. Deputado Volney, nosso presidente em exercício. Muito bom para todos nós ser presididos por Vossa Excelência. É um orgulho estar ao seu lado nesse momento. Vamos, então, à relatoria do projeto de lei 27/2023, do deputado Carlos Alberto, que, em síntese, visa a suprimir uma exigência instituída em 2021, que prevê a emissão de atestado pelo Corpo de Bombeiros para emissão do alvará de construção, emitido pelo respectivo município. Vamos ao voto. Da análise processual, em consonância aos aspectos regimentais atinentes à CCJ, entendo que a proposta atende aos pressupostos constitucionais, formais e materiais ao não invadir competência legislante ou colidir com qualquer outro comando constitucional vigente. Faço aqui um parênteses para compartilhar com os deputados. Cada um de nós trata aí das questões dos seus municípios relativos à construção civil. E esse projeto do deputado Carlos Humberto, ele inclusive se manifestou na tribuna a esse respeito. Ele diz a primeira etapa das análises relativas a construções, quando, por exemplo, as prefeituras têm a obrigação de emitir os seus alvarás de construção. Pela legislação vigente, da forma como a legislação de Santa Catarina está vigente, por uma prefeitura, por exemplo, emitir um alvará de construção, ela precisa primeiro de um alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, relacionado ao projeto arquitetônico, por exemplo. Isso, na prática, acaba fazendo um retrabalho em relação ao Corpo de Bombeiros, que vai analisar, num segundo momento, para o habite-se, aí com todas as suas feições. Em 2019, o governo federal aprovou uma lei que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. E a Lei da Liberdade Econômica, promulgada pelo Congresso em 2019, ela prevê uma série de iniciativas de simplificação e de desburocratização de medidas públicas. E dentro dessas medidas que foram aprovadas no âmbito federal em 2019, para simplificar, para desburocratizar, no que concerne a Lei de Liberdade Econômica, deu margem para que estados, por exemplo, legislassem sobre esse assunto. Então, hoje a gente tem uma lei federal de 2019 que prevê essa possibilidade da simplificação, da desburocratização, mas a legislação anterior de Santa Catarina impede isso. Então, a proposta de lei do deputado Carlos Humberto é para adequar, de certa forma, nesse aspecto dos alvarás de construção, nesse âmbito dos projetos arquitetônicos, atualizar a legislação catarinense aquilo que tem de diretriz a legislação federal de 2019, que é simplificar, que é desburocratizar. E eu penso muito oportuno compartilhar aqui com os colegas deputados a manifestação do Corpo de Bombeiros, do comando do Corpo de Bombeiros acerca dessa matéria, o que fica muito enfático aqui para nós, porque é textual e está no corpo desse processo legislativo, o ofício 146 de 2023, subscrito pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Fabiano de Souza. Então, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina se manifesta favorável a essa matéria, o que nos dá segurança a todos nós, também no mérito quanto ao encaminhamento favorável desse projeto de lei. Palavras textuais do Coronel Fabiano, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A proposta vai ao encontro dos interesses da corporação, na medida em que tornará o processo relacionado à regularização de edificações quanto à segurança contra incêndios, de fato, mais eficiente, mais célere e menos burocrática. Então, se há uma manifestação expressa, textual, literal, do Comando-Geral dos Bombeiros Militares acerca da factibilidade disso, e nas palavras do comandante-geral, essa segurança contra incêndios, de fato, vai tornar o processo mais eficiente, mais célere e menos burocrático. Então, há essa manifestação no corpo desse processo legislativo. Por outro lado, como mencionei,
a Lei Federal de 2019, Lei da Liberdade Econômica, prevê processos mais simples, mais céleres. Então, neste caso específico, nesta primeira etapa, que é a etapa do projeto arquitetônico, ficaria um sistema como o do imposto de renda, autodeclaração. A autodeclaração valeria. Afinal, a boa-fé ela tem que valer e a responsabilidade técnica dos profissionais podem valer. E aí o Corpo de Bombeiros consegue ter mais eficiência naquilo que realmente é específico, que é se concentrar no habite-se propriamente dito. Então, é uma matéria muito importante que visa, de fato, simplificar e no que diz respeito à legalidade, né, eu voto pela pertinência da norma proposta, até pela ausência de contrariedade com outra norma legal vigente. Em relação à técnica legislativa, verificamos que não há, né, enfim, outros óbices e, portanto, a votação aqui é pela aprovação deste PL. Nos termos de uma emenda modificativa, que é só uma questão de técnica de redação, né, para adequar o projeto à melhor técnica legislativa. Em discussão. Presidente, só cumprimentar o deputado Napoleão Bernardes pela excelente explicação que tu deu. Eu ia fazer uma possibilidade de vista de diligência ao Corpo de Bombeiros, mas acho que tu já esclareceu, né? Eu acho que é importante, então, só parabenizar, relator. Continue em discussão. Queria só fazer uma breve colaboração. Eu acho que é muito válido esse projeto, vem ao encontro da desburocratização mesmo, quando hoje nós temos um engenheiro que ele elabora o projeto da edificação, ele elabora o projeto do preventivo de incêndio, e ele que estudou para isso, ele sabe da lei, ele sabe das normativas, e ele tem que submeter a um bombeiro que muitas vezes não estudou. Ele passou num concurso, se preparou para fazer a defesa e combate o incêndio, aquela coisa toda, mas ele não tem uma formação diretamente de engenharia. E aí, muitas vezes, ele vai lá, dá o seu carimbo, bota a sua identidade, quando que, no meu entendimento, também o ART, o projeto tem um ART, tem um atestado de responsabilidade técnica de um engenheiro, e que muitas vezes o cidadão ele passa num concurso, tem condições físicas, vai na escola do bombeiro, faz o concurso, passa, mas não é formado na área de edificação, de projetos e assim por diante, e o aval, muitas vezes, não é muitas vezes, é o dele, e não do próprio. E quando é um sinistro ou coisa parecida, quem tem que ser o responsável? Aquele que construiu o projeto, aquele que conhece da lei, aquele que estudou e sabe das regras de uma construção civil, né, onde ele colocou ali o atestado de responsabilidade técnica dele. Então, ele tem que continuar sendo responsável também, e não transferir isso para um bombeiro que muitas vezes não estudou para isso, mas passou num concurso e está lá prestando serviço. Lógico que ninguém coloca um bombeiro para analisar projeto com ignorância, né? É uma pessoa mais preparada, tudo bem, mas aqui tem faculdade para tudo isso, o engenheiro. Então, eu acho muito válido isso simplificar, fazendo com que o projeto, a prefeitura encaminhe o alvará, mas que mesmo assim ainda é uma questão de debater muito, aonde hoje já se diminuiu o volume de metros quadrados construído, aonde vai por autodeclaração já e não passa mais por aprovação. Mas isso tem que evoluir muito mais ainda. Então, só dizer aí também do meu aval nesse projeto que vem ao encontro aí da desburocratização e que atrapalha muito essa burocracia, né, o investimento dentro do nosso Estado, as atividades e os segmentos, né, independente de qual for, mas atrapalha muito. Então, louvável e parabéns aí ao deputado Carlos Humberto, que tem encaminhado esse projeto nesta casa. Presidente, então, eu pediria pela ordem. Sim. Não está na pauta original, mas eu fui designado relator de uma matéria e eu penso pertinente, se houver, obviamente, a concordância do presidente e dos demais colegas, pautá-la na sessão de hoje, que é um projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, um projeto de lei apresentado pelo deputado em 2019, e me coube a relatoria, o projeto 422/2019, tendo em vista até recentes, né, ocorrências nas escolas, né, um fato muito dramático no Brasil de ontem. É um projeto do deputado que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas estaduais. E, até em virtude de tantas ocorrências, é um projeto apto a ser deliberado por nós aqui no âmbito da CCJ. Eu gostaria de consultar o presidente e os colegas se eventualmente poderíamos pautá-lo brevemente aqui na Deputado, se me permita, sessão. Pela ordem.
Projeto, por mim, extremamente importante, pode ser pautado, depende do nosso presidente. E eu quero comunicar aos colegas deputados também que já está tramitando nessa casa um projeto de nossa autoria, visando também a segurança das escolas, onde nós estamos propondo a instalação de portas detectoras de metais nas escolas. Tendo em vista, cito como exemplo, Chapecó. Chapecó já está fazendo isso, né, no âmbito municipal. E agora a gente está propondo também no projeto, quero contar com o apoio dos senhores para que esse projeto tenha sucesso, tendo em vista os últimos acontecimentos. Nós já tivemos em Santa Catarina a invasão de pessoas que atentaram contra a vida de alunos, professores, enfim. E tudo que nós pudermos fazer, presidente, para dificultar a ação desses marginais, a gente tem que fazer. Como, por exemplo, o projeto de autoria do meu colega do União Brasil, o deputado Mioto. Então, não tenhas dúvida que nós temos que dificultar a ação desses vagabundos, seja com câmeras, seja com portas detectoras de metais e por aí vai. Claro que não vai impedir a ação, não vai, a gente sabe disso, mas dificultando, dando trabalho para esses marginais, a gente tem que fazer. Muito bem. Dando sequência, primeiramente, nós temos o projeto em pauta ainda, que é o 0027-2023. Finalizando ele, nós vamos discutir esse assunto. Não havendo mais quem queira discutir, então, sobre o projeto 27/2023, eu coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto 27/2023. Então, só por questão de informação e esclarecimento, o PL 0041/2023, que acabei de pedir encaminhamento de diligência às secretarias do nosso Estado, só para esclarecimento, ele, na verdade, ele precisa ficar em vistas em meu gabinete para mim poder realmente fazer o encaminhamento do requerimento. Da diligência, exatamente. Então, se possível, então, aprovado também, enfim, esclarecendo do projeto em vistas no gabinete do deputado Volney Weber. Então, dando sequência, nesse momento, então, coloco aqui em discussão a possibilidade de colocar extra pauta o projeto de autoria do deputado Jair Mioto, a pedido aqui deputado Napoleão Bernardes, o projeto 422/2019. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Deputado, presidente, só uma observação. Tinha um projeto BEM-TV, que é do Estado, que era sobre monitoramento e câmera de segurança. Na época que era prefeito, eu fui atrás. Um projeto, no início, muito bonito na forma, mas depois ele se tornou muito caro, porque era a manutenção e instalação dessas câmeras. E a iniciativa privada fazia com muito menos recursos, tanto que os municípios não queriam nem ganhar esse projeto. Só observação para que, certo, claro, no projeto deve ter as normas que vão ficar, né? Então, tem que ter um cuidado bastante para o Estado começar a criar muito projeto e para os municípios também fica caro e a manutenção dele, né? Mas só como observação, o relator deve ter mais informação, né? Como é extra pauta que a gente não sabia, está falando que o Estado tinha um projeto BEM-TV, que era de câmeras de monitoramento, e quase todos não estão funcionando, onde estão nos municípios, porque a manutenção é caríssima, e a iniciativa privada é muito mais barato. E o que o município tinha que pagar de contrapartida é muito alto, né? Então, só ter uma... Muito bem, obrigado, deputado Tiago Zilli, pela contribuição, mas só esclarecendo que aqui nós vamos estar discutindo a admissibilidade, né? Daí depois nós temos a comissão de finanças e assim por diante, e outras comissões mais. Então, os deputados favoráveis, primeiro como estão, caso contrário, se manifeste se realmente esse projeto pode ser colocado extra pauta. Então, não havendo quem se manifestou, aprovado extra pauta, projeto 422/2019, que eu convido, então, o deputado Napoleão Bernardes para fazer a relatoria do mesmo. Até nesse contexto bem destacado, né, pelo nosso querido colega deputado Tiago Zilli, observação pertinente e complementado aqui pelo nosso presidente Volney Weber. Na verdade, essa é uma matéria, então, que foi apresentada pelo deputado Jair Mioto em 2019. O projeto de lei original,
ele foi aprovado aqui no âmbito da CCJ. Então, quanto ao projeto de lei, ele já teve a sua constitucionalidade, a sua legalidade, os aspectos de admissibilidade, eles foram favoráveis. Na tramitação do projeto, ao longo desse tempo, acabou havendo 2 emendas no âmbito da Comissão de Finanças e no âmbito da Comissão de Educação. Então, aqui, especificamente, para que esse projeto possa seguir adiante e aí ser discutido no mérito e a votação em plenário, aqui a nossa análise, então, é sobre as 2 emendas que acabaram sobrevindo na tramitação das demais comissões. O projeto tramita por todas as comissões, as emendas que vão surgindo ao longo das demais comissões voltam para cá. Então, o projeto original ele já teve um parecer favorável no âmbito da CCJ e, no meio do caminho, então, houve aqui 2 emendas. E vou passar a tratar do voto, portanto. Trata-se de proposição de autoria legislativa do deputado Jair Mioto, que visa aprimorar a segurança da comunidade escolar catarinense a partir da instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas estaduais. A proposta, originalmente sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, foi aprovada por unanimidade. O texto original foi aprovado aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça em 15 de maio de 2020, com parecer que contemplou 2 emendas modificativas, que, segundo a relatora, visavam evitar a hipótese de possível inconstitucionalidade, que, por efeito, constituíram a seguinte alteração do texto original. Então, a deputada apresentou 2 emendas, uma suprimia a abrangência dessa norma em creches e uma segunda emenda foi uma questão de ajuste de técnica legislativa. Então, o projeto foi originalmente aprovado na CCJ, 2 emendas surgiram. Na sequência, a matéria tramitou no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, depois pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, e mais tarde na Comissão de Finanças e Tributação. Nessa última comissão, ela teve a sua aprovação por maioria, mas daí com uma nova emenda, que também alterou o artigo 2º da proposta original, agora para retirar a obrigatoriedade de instalação das câmeras de monitoramento nas salas de aula. Então, são 2 emendas e a nossa missão aqui é analisar tão somente a admissibilidade. O mérito vai ser votado em plenário, né, de cada uma das emendas e do projeto em si. A questão é a admissibilidade das emendas, então, do ponto de vista constitucional e legal. Sob as atribuições conferidas a esse relator, retornam os autos para análise em conformidade ao parágrafo único do artigo 144, acumulado com o artigo 72 do Regimento Interno aqui da Assembleia Legislativa, a emenda modificativa, que foi aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Sendo assim, em atenção aos pressupostos relacionados à constitucionalidade, legalidade e à técnica legislativa, corroboro com o entendimento inicial deste colegiado, por considerar que o texto da citada emenda modificativa abarca os mesmos fundamentos originalmente analisados, porém com abrangência limitada ao suprimir trecho do dispositivo que trata sobre a obrigatoriedade de instalação das câmeras de monitoramento nas salas de aula, estando, portanto, a emenda apta à sua regular tramitação. Nesse sentido, considerando os fundamentos apresentados, com base no artigo 144 e 210 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela aprovação do projeto de lei, nos termos da emenda modificativa de folhas 36, originalmente aprovada no âmbito dessa comissão, e também a emenda modificativa de folhas 97, aprovada no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Então, o projeto original teve o parecer favorável da comissão, né, e as emendas, por via de consequência, passam a ter o parecer favorável se for o entendimento colegiado. E aí, em plenário, né, na votação, cada deputado vota de acordo com o seu entendimento quanto às emendas em si. Me permita, eu fico imaginando, através dessa emenda ali, quantas câmeras em sala de aula terão que ser instaladas, né? Mas a emenda diz justamente para derrubar isso, né? Isso aí. O investimento. Exato, porque é importante para segurança de professor, enfim, mas o custo disso é inimaginável, né? Tendo em vista que uma escola para 1.200 alunos, por exemplo, quantas salas de aula são, né? Perfeito. Muito bem, então, em discussão ainda. Não havendo mais quem queira discutir, então, aprovado em votação. Quem for favorável na aprovação do projeto 422/2019 nos termos da emenda modificativa, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Então, aprovado por unanimidade nessas condições. Não havendo mais nenhuma matéria em pauta, eu deixo os microfones abertos aí para os membros dessa comissão fazer alguma colocação, se assim acharem necessário. Não tendo, então, quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrado a reunião no dia de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Do mais, aí um grande abraço, obrigado pela colaboração de cada membro e que Deus nos abençoe no decorrer dos nossos trabalhos.